Demorando. Pronto. Jomar, pode admitir. Todos. Ok. Jomar, pode admitir. Todos. Já admitiu. Ok. Boa noite, meu querido. Boa noite, boa noite. Boa noite. Já tem um link. Já tem um link do YouTube? Eu fico aguardando vocês, não é isso? Beleza. É isso mesmo, né? Tá me ouvindo bem, vocês? Só para testar, estão me ouvindo bem? O áudio tá legal. Beleza. Dá para ouvir o violão, Anivan? Perceba aí. Dá para ouvir? Muito baixo. Baixo, né? E aqui, veja aí. Tá ouvindo? Melhorou, mas ainda está baixo. Estou ouvindo bem, viu, Nivan? É. Eu tô ouvindo bem. Deve Então, ser o seu beleza. computador, viu? E dá para ouvir minha voz também, quando eu faço assim? Mas eu ouvi sua voz nitidamente, muito bem situada, muito legal, no primeiro momento que você entrou. Isso. É porque agora eu tirei o microfone daqui, ó. Agora sim. Mas é porque agora eu vou tocar, e como eu vou tocar e tem que pegar o entendi, microfone, entendi. aí eu botei aqui. Para Aí eu poder quero que ouvir. você Ok. vai ouvir minha Agora, voz um pouco mais baixo, né? Gente, Minha não é voz por vai ficar um nada, pouco não. mais baixa. agora sim. É por nada não, mas eu acho que esse link não é o link que vai ser a palestra, não. O link que foi colocado aqui do YouTube. Esse link aqui é de um outro canal de músicas clássicas. Carlos, você está ouvindo aí? Esse é o novo tempo, né? Da logística, da tecnologia, que tem nos aproximado bastante, né? A gente pensou que ia ficar isolado, e a gente tem tido muito contato com muita gente. Eu nunca vi tanta gente junta, a gente nunca imaginava que uma pandemia reaproximasse as pessoas por uma outra via.
Eu vi a Semana palestra de Espírita Peixinho. de Vitória da Conquista chegou a 39 mil pessoas. Meu Deus do céu, a Semana Espírita de lá? Vitória, no dia de Divaldo, na sexta-feira, chegou Ah, a 39 mil pessoas. nossa Senhora. Nunca, né? A Semana Espírita de Conquista é uma das mais antigas, né? Se eu não me engano, a 67 já. 67. Pois é, Nivan. Eu vi a de Peixinho. Eu estou aqui só para poder preencher o espaço, né? Com esse momento de organização. Eu vi a palestra de Peixinho, fantástica, né? Ele trazendo aqueles dados lá, muito interessantes. Nossa, eu só não consegui ver a de Marcel, porque me mandaram agora de tardinha, já não dava mais tempo. Vi a de Robson, domingo de manhã. Vi a da Confreira de ontem, lá de Alagoinhas, né? De Lagoinhas. Isso, e aí a gente vai hoje falar sobre esse tema aí. Vamos lá. Qualquer coisa eu estou pronto, hein? Carlos, cadê você? Está na hora, Carlos? Carlos está com o microfone grave fechado. A aeronave está pronta, Carlos. Boa noite a todos. Vamos Boa iniciar, noite. então. Boa noite. Não- Boa noite. Deixa eu desativar os microfones. Carlos, liga seu microfone. Boa noite a todos. Repetindo, Boa noite. vamos Boa noite. iniciar. Boa noite. Carlos continua com o telefone fechado. Agora abriu. Estava fechado? Estava fechado, Carlos. Não viram nada? Nada, absolutamente Nada. nada. Ok. Então, Faz pela a- terceira vez, boa faz a- noite. Faz a reprise aí. Certo. Vamos, então, à abertura da terceira semana de prevenção ao suicídio, hoje com o nosso amigo Flávio Nery. E vamos passar, então, a palavra para a senhora Fátima Neto, da Casa Espírita Consciência e Vida. Por favor, Fátima. Boa noite a todos. Hoje a Casa Espírita Consciência e Vida é anfitriã desse grande evento, que é fruto de uma união de todas as casas espíritas aqui de Lauro de Freitas. A gente não podendo deixar de falar também dessa batalha junto com a Nivan, do CR1, que batalha desde quando era ARI1, né, Nivan? Desde essa batalha aí pela unificação, pela divulgação do espiritismo aqui no município de Lauro, e hoje a gente consegue, com a união das casas espíritas, promover não só a Semana Espírita de Lauro, como a gente está hoje na terceira semana de prevenção ao suicídio.
Hoje é o 5º dia desse importante evento de valorização da vida e vamos à prece, né? Que possamos agora nos conectar nesse momento de prece, conectar o Pai Maior, né? Agradecendo a todos que aqui se encontram conectados, a todos os internautas, a todos os encarnados e desencarnados, e agradecendo a Jesus, ao nosso Pai, a Jesus, a nossa Maria Santíssima, que acolhe todos os nossos irmãos nesse trabalho incansável dela de resgate nos vales dos suicidas, onde ampara, e que possamos, Senhor, ter sempre um ouvido atento, um coração generoso e braços amorosos para acolher esses nossos irmãos que buscam não somente acabar com esses sofrimentos e não acabar com sua vida. Então, permita, Senhor, que tenhamos essa sensibilidade, porque contamos com a espiritualidade do bem ao nosso lado, com amoráveis espíritos, nossos mentores de todas as casas envolvidas nesse trabalho, nossos mentores individuais, todos os mentores de quem aqui se encontra, e que possamos seguir sempre em frente, buscando trabalhar por esses irmãos, com esses irmãos, com muito amor. Então, se conosco, Senhor, e nosso amigo e irmão maior, Jesus, que nos abençoe nessa noite, que abençoe e inspire esse nosso irmão, Flávio Neri, que nos traz como tema a família e os sinais da ideação suicida, onde nós sabemos que a família é o nosso bem maior e que muitas vezes a família precisa estar mais atento para perceber os pequenos sinais. Então, nós passamos a palavra agora ao nosso irmão Flávio, que dispensa a apresentação, né? Nosso companheiro aqui das Casas Espíritas de Lauro, como também de todo Salvador e fora daqui também, palestrante que traz sua palavra, com sua música sempre. Então, Flávio, seja bem-vindo e que a espiritualidade te ilumine e te proteja nessa noite de hoje e abençoe a todos nós. Obrigado, Senhor. Gratidão, Fátima. Gratidão pela acolhida, pelo recebimento. E aqui vem a minha gratidão a Nivan, que confiou em mim, me dando esse espaço dentro de uma semana tão importante quanto essa que acontece em Lauro de Freitas. Eu me lembro da primeira vez, quando eu vi o cartaz, eu divulguei para todas as pessoas que eu atendia, e vejo que isso vai se consolidando. E ele, quando me convidou ano passado, salvo engano, eu de pronto atendi, ajustamos as agendas. Eu disse que será uma honra para mim estar nesse lugar onde vários oradores que eu tenho muito estima e respeito, como Robson Ferrer, Flávio Santos, nosso amigo e amado André Luiz Peixinho, Marcel Mariano, e tantas pessoas que eu tenho como referência para me orientar nas falas que eu faço. E justamente aqui eu posso também estar um pouco gozando dessa egrégora, dessas casas irmãs que fazem um trabalho belíssimo, que certamente, ao invés de pensarmos apenas no nível do que está acontecendo no físico, as dificuldades físicas elas são inerentes, mas a gente imagina o trabalho que vocês não têm que transpor para superar as barreiras que existem nos bastidores do mundo espiritual, que não querem que a palavra, que o consolo, que essas presenças que passaram por aqui, que passarão ainda, que a semana não termina, possam levar consciência para tantos que estão em suas casas, que aqui conosco, 60 pessoas ouvindo, e a repercussão que isso vai ter depois dos vídeos que serão levados para outros que poderão ter acesso, que estão em grau de sofrimento extremo. Então, vem aqui a minha gratidão pelo convite, pela acolhida do Consciência e Vida, essa casa que eu já estive presencialmente, posso em breve voltar com muito prazer. A organização e a acolhida foi sempre generosa. E estamos aqui para começar com uma canção. E essa canção vai ficar um pouco baixa a minha voz, mas vocês percebem a energia, porque eu vou ter que tirar aqui para tocar. Depois eu vou falar normal. Ela é uma canção que representa muito, no meu ponto de vista, porque ela traz justamente aquilo que nós deveríamos buscar. E na letra vocês vão perceber que ela vai falar mais do que eu possa falar agora. Então, eu não sou cantor e nem sou tocador. Eu sou um ousado e que não tenho muita vergonha na cara e me exponho. E por não ter vergonha, eu estou me colocando para poder animar um pouco vocês com essa canção, e vocês têm a condescendência que os espíritas normalmente têm conosco, né? E aí,
a gente vai tocar aqui a música Felicidade, de Marcelo Janesi. Espero que vocês consigam acompanhar aí. Fechando os microfones. Vocês me ouvem baixo, mas dá para ouvir, não dá? Dá para ouvir? Vamos lá. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias em que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Melhor pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Melhor chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Tem vezes que as coisas pesam mais do que a gente acha que pode aguentar. Nessa hora fique firme, pois tudo isso logo vai passar. Você vai rir sem perceber, felicidade é só não de ser. Quando chover, deixar molhar, pra receber o sol quando voltar. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você. Chorar, sorrir também e dançar. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva vem. Dançar na chuva quando a chuva. Dançar na chuva quando a chuva vem. Atropelando, mas foi. Vamos lá. Então, o tema de hoje é um tema um tanto quanto auspicioso. Para começarmos, as variadas referências. Deixa eu botar aqui para a minha imagem ficar aparecendo e eu não ficar olhando todo mundo, senão eu me atrapalho. Então, eu vou olhar para lá, porque o celular está pegando a câmera do celular, a minha imagem. Então, às vezes eu vou olhar para lá e às vezes eu vou olhar para aqui para ver vocês, tá bom? Então, vamos lá. O tema de hoje é um tema auspicioso, porque as referências são as mais variadas. Eu me baseei nas falas de Peixinho, nas falas de Robson, nas falas da amiga de ontem, e nos outros vídeos que eu pude nesse momento ouvir, os documentários que eu tentei estudar, e as literaturas, para que nós possamos já de início apresentar as obras que vocês depois podem se debruçar
e, através delas, estudar com mais profundidade, nós temos um livro que é o básico, que é o Livro dos Espíritos, e que todos vocês conhecem, e que lá na questão 943, Kardec vai perguntar aos espíritos no capítulo, no subitem Desgosto da Vida, Suicídio. E vocês podem se aprofundar hoje, da 943 até a questão 957. Ele vai abordar exatamente a temática do suicídio, não especificamente o tópico da fala de hoje. Temos o Livro dos Espíritos, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, é bom sempre estar pautado na codificação, e lá no capítulo 5, que é um dos capítulos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, vocês terão o tópico Suicídio e a Loucura. Então, hoje à noite, ao dormirem, dá uma lidinha nesse capítulo, faz uma reflexão, irradia pensamentos para as pessoas que cometeram esse suicídio ou que cometeram na família ou próximo de vocês, vocês vão estar sendo contribuição. Nós temos os livros de Joana de Ângeles, o primeiro ou o segundo da série, O Homem Integral, em que ela, depois de Jesus e a Atualidade, traz esse livro com a linguagem psicológica, e nós, no grupo da Federação Espírita, que eu faço parte lá com a Eleonora, a gente está fazendo um grupo de autoconhecimento, antes do encontro com o Peixinho, às 20 horas, na segunda, e a gente escolheu esse livro esse ano. E o tópico do trabalho da semana passada foi justamente ódio e suicídio, que nós debatemos no grupo, pelo Zoom também, e assim eu trouxe contribuições do grupo, do que me passaram, para trazer para vocês também. E aí vocês podem ter o livro que Robson citou, que é Entrevistando Allan Kardec, da confreira Sueli Caldas Schubert, que tem um tópico só sobre o suicídio. Então vocês podem também se debruçar nesse livro. Aí vocês vão ter o livro de Manuel Filomeno de Miranda, Robson também apresentou ele, que é Reencontro com a Vida. E lá tem um capítulo 24 que fala da perversidade e suicídio. E aí vocês podem também dar uma lida, na sequência tem um capítulo da consciência de culpa. Para não deixar de falar do mais importante, no meu ponto de vista, que traz uma sistematização desse conteúdo, é o nosso confrade André Trigueiro, jornalista da Globo News, que escreveu, e é espírita, o livro Viver é a Melhor Opção. Aqui ele vai trazer dados estatísticos, vai trazer sobre a questão do tabu do suicídio, vai falar sobre como abordar o suicídio. Eu li esse livro em 2019, 29 de setembro de 2019. Recomendo também que vocês leiam. E tem outros tantos, como Transtornos Mentais, de Sueli Schubert também, livros da AME sobre depressão e os aspectos clínicos e espirituais. Enfim, é uma literatura vasta. E um outro que eu peguei, por acaso, que é Transtornos Psiquiátricos, de Leonardo Machado, que é um médico de Pernambuco, psiquiatra, que tem trazido algumas obras nessa linha, e nessa daqui ele vai falar um pouco, bem pequenamente, sobre o efeito Werther, e ao mesmo tempo tocando na gênese e nos problemas que podem acarretar não só o suicídio, como as doenças psiquiátricas de um modo geral. Mas assim, a nossa referência maior é esse opúsculo, publicado pela FEEB, que há muito tempo atrás é um livreto que fala suicídio não. Respeitemos a vida. Na campanha que tinha de você continuará a viver depois da morte. Suicídio é ilusão. Procure ajuda. Então, esse livrinho é um resumo muito importante, porque ele traz várias obras da doutrina espírita, tanto da codificação como as obras subsidiárias. E aí vocês vão ver aqui que eu vou fazer uma leitura de um dos livros que foi publicado pela FEB, Temas da Vida e da Morte, que foi psicografado pelo nosso Divaldo, que foi Manuel Filomeno de Miranda, que trouxe uma página que eu achei assim lapidar, e ao final do nosso trabalho eu devo ler essa mensagem. Então aqui nós temos muitas questões e que são relevantes. Eu não vou perder tempo em dados estatísticos, porque eu sei que o tempo urge. Eu acho que os nossos colegas, se eu não me engano, eles não tocaram muito nesses dados, mas foram diretamente na abordagem do que interessa, que é a temática de hoje. Mas eu não poderia deixar de apresentar um último livro, esse aqui, que é o livro chamado Educação para a Imortalidade, escrito por Cristina Maria Macedo. Foi o grupo que eu fiz parte com o nosso saudoso e querido doutor Ildefonso do Espírito Santo, que muitos de vocês aqui têm um carinho especial por ele, que desencarnou o ano passado, aos 96 anos de idade. Para quem não conhece, esse é o nosso Ildefonso, esse querido, que foi para mim uma referência, que eu quero fazer uma homenagem a ele, porque ele, eu digo sempre, na minha vida eu tenho antes e depois de Cristo, depois eu tenho antes e depois do Espiritismo, quando eu entrei em 1996 na COBEM, sou muito grato, e eu tenho antes e depois do Dr. Ildefonso, porque foi um marco na minha vida de olhar a doutrina espírita por um outro prisma,
onde ele me provocava o tempo todo não ficar preso aos dogmas que às vezes o movimento espírita cria, e eu ter a capacidade de pensar com a doutrina do que ela é e se propõe, que é de libertar e expandir as consciências. E Delfonso, portanto, sugeriu um grupo de pesquisa que culminou nesta obra, e que é uma obra fruto de entrevistas de entidades que desencarnaram das mais variadas formas, e dentre uma das entidades que desencarnaram, tem o espírito de um suicida, que foi trazer sua contribuição, que está aqui dentro, e que durante nossa fala eu vou falar um pouco sobre ele também, que nós usamos um pseudônimo de nome Muriel, porque ele é conhecido no movimento espírita de uma forma geral, porque sua mãe estava na mediúnica também, ela não pediu nenhum sigilo, porque foi público isso, ela teve suporte das casas espíritas, ele pulou de um prédio em Nazaré. E aí eu vou contar a história para vocês, como foi o pós-mortem, depois que ele se joga e o que aconteceu nos bastidores, para a gente desmistificar. Mas é óbvio que eu não poderia deixar de falar do livro mais importante, no meu ponto de vista, que é o Céu e Inferno, que vocês podem se debruçar. Na segunda parte do livro Céu e Inferno, vocês vão ter vários relatos de mortes de vários tipos. E tem um capítulo que Kardec fez somente de abordagem para os suicidas. Ele vai falar dos atenuantes e dos agravantes, para desmistificar aquele mito que roda no movimento espírita de que quem se suicida vai para o Vale dos Suicidas, porque tem na obra de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e nem todo suicida vai para Vale de Suicida. É verdade que tem variantes aí, como atenuantes e agravantes, que vão determinar esse direcionamento de alguns, a depender do estágio de consciência que se encontre e do nível do que levou a pessoa a se suicidar. Então, o tema de hoje é a família e os sinais da ideação suicida. Para falar da ideação suicida, preciso primeiro te trazer para vocês o que seria a ideação suicida. O termo ideação suicida nada mais é do que pensamentos suicidas. Ideação são ideias suicidas. Só que o termo ideação suicida, ele tem um espectro, e esse espectro de abordagem, ele vai variar, desde uma fala simples e singela, quando uma pessoa pode dizer, nossa, eu queria dormir e não acordar mais. Eu estou com cansaço, uma fadiga, um estresse. Como eu queria dormir e não acordar? E isso está no espectro da ideação suicida. E que não necessariamente quem diz isso vai se suicidar. Mas é possível que uma fala como essa denote um movimento interno de uma necessidade de querer abreviar a existência. Mas a pessoa que fala isso, para vocês não extrapolarem e nem generalizarem, que ela falando isso, ela irá se suicidar. Não é verdade. Então, o espectro menor da ideação pode ser uma fala como essa, eu queria deitar e não acordar. Mas você poderia ter uma outra fala que seria assim, eu queria que Deus me levasse. Se eu pudesse, ele me levava logo. E é outro nível de fala que a pessoa não quer atentar contra a vida, mas está pedindo que, se pudesse, porventura, que Deus levasse, seria muito bom. Porque ela já não aguenta mais viver. Outros podem dizer, poxa, eu queria atravessar essa rua, quem sabe um carro me atropelar. Ela não está querendo se matar, mas ela quer que algo aconteça. Ela está no avião, a ideação suicida, nossa, se esse avião caísse com todo mundo junto. Ela, egoisticamente falando isso, ela queria morrer, mas queria morrer coletivamente, talvez com outras pessoas juntos, e não tem a coragem de se matar, mas se o avião caísse, seria para ela uma grande contribuição para aquilo que ela não está conseguindo vivenciar. Então, a ideação suicida, ela tem um espectro muito amplo. Para nós falarmos sobre ideação, nós precisamos, então, entender que ela varia desde uma simples vontade de dormir e não acordar, ou como até uma ideação de arquitetar um plano, fazer todo um arcabouço de preparação e de deixar tudo encaminhado para o ato suicida. Mas é importante trazer, como nem todos vocês ouviram as palestras dos outros confrades, nossos irmãos espíritas, trazer alguns dados estatísticos que são relevantes. É verdade que esses dados estão desatualizados e já há uma atualização que eu poderia trazer, se de memória eu conseguir me lembrar. Os dados que nós temos é um dado da pesquisa da Organização Mundial de Saúde de 2012, e que foi publicado, salvo engano, com os dados de 2012, publicado em 2014. E ela foi muito propagada em 2015, 16, 17. E mais importante, em 2017, ela ficou mais consolidada quando, naquele ano, que foi um ano que teve o movimento da baleia azul, que as crianças estavam entrando naqueles espaços e pessoas manipulando a mente dessas crianças e fazendo com que ela fizesse um jogo, e a culminância do jogo era o autocídio, suicídio, sui, si mesmo, sídio, a morte de si mesmo. Então, suicidar-se é matar-se, matar o corpo, porque ninguém morre.
Portanto, a morte do corpo, sim. Mas a morte, porque o espiritismo matou a morte. Ninguém morre. Ele vai matar o corpo, e por isso que é o ledo engano. E é uma solução que não é das mais expansivas. É uma solução que leva a pessoa a continuar e perpetuar o próprio sofrimento. Mas deixemos isso para outro momento. Então, os dados estatísticos, eles apontam que a cada 40 segundos, é o que é dito, em 2015, olhe bem, eu vou dizer o que está atual agora. Isso todo mundo já sabe, a cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Naquele ano, 800 mil pessoas se suicidaram. E naquele ano, a cada 45 minutos, ou seja, ao final dessa live, uma pessoa se suicidou aqui no Brasil. Então, 45 minutos uma pessoa se matava, a 40 segundos uma pessoa se mata no mundo, e a estatística daquele ano falava em 800 mil pessoas. Mas o próprio relatório que foi feito depois dizia que para 2020 teríamos em média 1.500.000 pessoas que se matariam. Em 2020 as expectativas eram essas. E tem um dado que eu registrei aqui, que é um dado que é recente, que a pesquisadora vai trazer essa informação. Segundo ela, a cada 20 segundos hoje, ou na época que ela falava, a cada 20 segundos uma pessoa tenta e não consegue. Ou seja, a cada 20 segundos uma pessoa tenta se matar e também não consegue. E aí ela vem trazendo outro dado, que a OMS dizia que em 2025 1,5 milhão de pessoas morreriam, e aí o número de tempo é diminuído. Ao invés de 40 segundos uma pessoa se matava, a cada 20 segundos uma pessoa se matava. Ou se mataria. Só que ela, quando falava isso, ela não imaginava que teríamos uma pandemia do coronavírus. E esse é um momento importante que nós estamos vivendo, civilizatório, é um marco na nossa história. Como já dizia a Organização Mundial de Saúde, que em 2020 a depressão seria uma das segundas doenças mais prevalentes nas doenças que acometeriam a sociedade, e que em 2025 o suicídio seria uma das primeiras de causa de morte, que tem faixas etárias. Hoje é a terceira causa de morte de 14 a 29 anos, nos jovens de 14 a 29 anos, perdendo apenas para as mortes por violência urbana e acidente de trânsito. Então, esses dados lá de 2012, 2014 publicado, e quando 2017 foi falado e propagado, a gente já está em 2020 e as pessoas não imaginavam que 2020 iria um movimento da pandemia, que gerou um problema psiquiátrico coletivo mundial e que hoje em dia as doenças psiquiátricas, que são muitas delas causadoras do suicídio, dentre elas a depressão, cada 10 pessoas, 3 depressivas, 3 delas se suicidarão. 30% dos depressivos se suicidam. Nem todo depressivo se suicida, mas é uma das doenças que mais leva. E principalmente quando é o distúrbio bipolar, porque na depressão, que é um transtorno do humor, quando ela está no ato da depressão em si, que é o quadro que pode prevalecer, que é unipolar e tem a bipolar, é na hora que ela sai do estágio depressivo que ela começa a pegar uma força, que ela tem aquela vocação para atentar contra a vida. Então, como eles diziam que em 2020 a depressão estaria segundo lugar na prevalência em doenças psiquiátricas, e as doenças mais prevalentes na psiquiatria, a ansiedade, são os transtornos de ansiedade, em 2025 seria o suicídio. Pasmem vocês. Se esse dado não contava com a pandemia do coronavírus, como não estamos hoje, sabendo que os estudos estão apontando que as pessoas que vivenciaram, e eu tenho no meu consultório, pessoas jovens, de 34, que se fossem idosos, que são os grupos mais considerados de risco, ou que têm comorbidades, até seria mais claro para mim compreender. Mas não, pacientes novas de 34 anos, 40 anos, 38 anos, que passaram pelo Covid e não desencarnaram, mas a massificação das informações foram tão grandiosas na mente que ficaram sequelas do medo de morrer, quando vê uma dor em algum lugar, pensa que é o coronavírus voltando, que é o Covid, fica no transtorno de ansiedade crônica, com medo de recontaminar-se, e essas pessoas estão entrando nas estatísticas da depressão e do suicídio. Então, há um recrudescimento do suicídio no mundo, e principalmente, como a OMS já aventava que em 2020 aconteceria, provavelmente estudos serão publicados a posteriori que trarão informações sobre o que foi 2020 na vida dos seres humanos. A ciência vai fazendo as pesquisas e vai sendo publicada com o tempo. E, obviamente, esses dados chegarão para nós outros, para podermos perceber o acréscimo de suicídios que, porventura, está tendo nesse ano de 2020. É fato que aumentou. Isso não tenho dúvida. Aumentou o número de suicídio no mundo com a pandemia do coronavírus, ok? Então, dito isso,
Nós temos, então, um quadro em que o Brasil, na época, ele ficava em 8º lugar em números absolutos. Em números absolutos, o Brasil ocupava o 8º lugar, atrás dos Estados Unidos, atrás da Índia, que era o primeiro lugar, em números absolutos. Salvo engano, a Índia, no estudo, 240 mil pessoas por ano. O Brasil ficava em 8ª posição, não lembro o número exato, mas salvo engano, 12 mil por ano. Mas em números relativos, o Brasil não fica em 8º, ele vai para a 70ª colocação, porque em números relativos é em percentual da população. A Índia, por exemplo, em números absolutos, é óbvio que 240 mil pessoas é um número significativo, mas para uma população de 1 bilhão e 300 ou 400 milhões de habitantes, esse número percentualmente, provavelmente, não é tão significativo, ok? Mas em números absolutos é um número muito, muito importante. Então, esses dados todos é só para dizer que nós vivemos um quadro que não é dito de pandemia. A gente vai dizer que era dito, né? Meus estudos mostram que não é pandemia. Porque o que é a pandemia? A pandemia do coronavírus, esse termo da epidemiologia, é usado mais especificamente para os quadros de doenças infecciosas, infecto-contagiosas. Então, o Covid é um vírus. E, portanto, a gente vive uma pandemia por quê? Pandemia é quando tem um movimento de ordem coletiva mundial. É uma pandemia, sim, mas a pandemia ela é dita quando existe número de casos que aumentam, mas ele automaticamente vai ter momentos que diminuem. Então, pandemia se caracteriza por isso. Então, o suicídio não é uma pandemia. Pode mudar o termo, é uma endemia. Endemia. Por que uma endemia? Porque ele não diminui, ele vem aumentando o número de casos. Então, um processo que é endêmico e que é sistêmico e que é de ordem global. Ele não tem preconceito de raça nem de cor, ele não tem preconceito por níveis socioeconômicos, acometem pobres e ricos, há alguma discrepância no número de pessoas com relação ao gênero, mas acomete os homens, porque os homens, às vezes, as mulheres tentam mais, mas não logram tanto êxito, porque os métodos que as mulheres usam normalmente são menos agressivos. Os homens dão tiro na boca, tiro na cabeça, se jogam na frente do trem e pulam de lugares altos. As mulheres normalmente cortam os pulsos e procuram tomar medicações para abrandar o sofrimento. E aí, no entanto, elas não têm tanto êxito naquilo que elas intentaram. Por isso que os homens morrem mais, 3 vezes mais, salvo engano, do que as mulheres. Então, isso é um dado importante. As mulheres também não têm esse hábito de dar um tiro na face, porque aí vem toda a subjetividade do feminino, também do masculino, que é mais impulsivo. O masculino tem uma energia de mais agressividade, de mais impulsividade, e, portanto, eles têm atos que são mais, como aquele caso do livro do Memória Suicida, né, do espírito lá, que deu um tiro no ouvido. Então, a gente vai ter esses dados aí que são importantes para a gente ter uma clareza de como trabalhar aqui nessa fala. Então, quando a gente fala que a família e os sinais da ideação suicida, a gente tem a família como núcleo base da célula da sociedade. E é na família que a gente vai encontrar toda a repercussão do que nossa sociedade vive aí fora. Se nós hoje vivemos uma sociedade do consumo, como é que nós vivemos a sociedade hedonista, que é utilitarista, que é individualista, que é egoísta e que visa o belo e a felicidade, que sem são todos querendo buscar a felicidade, ou melhor, buscando a felicidade a qualquer custo? Isso vai gerar nas pessoas, no ambiente familiar, os jovens, as crianças, pais que têm que estar atentos na educação desses filhos para perceberem esse nível de alinhamento e de concordância com o que está posto aí fora. A educação doméstica, a educação no lar, deveria ser aquela que pautasse o ser humano na busca da sua simplicidade, mas não de votos de renúncia a um processo de prosperidade, e que ele pudesse se pautar na nossa visão cristã do Evangelho, do Cristo, que é abundância e é prosperidade para todos, mas não essa busca desenfreada que nós vemos em todos os lugares, de sempre se mostrar feliz, e quando não consegue encontrar felicidade, vão usar as drogas, o álcool e outras drogas, ou o sexo desvariado, ou a cumilança para suprir o vazio existencial, na tentativa de se manter pleno e não se conectar com aquilo que todo mundo deveria se conectar, porque são emoções básicas e legítimas que nós todos temos, inclusive eu tenho, que é raiva, eu tenho tristeza, eventualmente, eu tenho alegria, que é o que predomina, eu tenho alegria de viver, e tenho medo. Essas 4 emoções básicas, a gente não vai entrar no mérito de outras emoções, essas são as 4 emoções básicas, e, portanto, elas são a referência da nossa fala. Não há quem
não vive um mundo que não tenha medo. O medo é uma forma de preservação da vida. A gente não pode ir para o medo do pânico, que é aquele medo que gera a paralisação das ações. A tristeza é muito natural e legítima que nós vivamos a tristeza. É por não vivermos a tristeza que muitas vezes atentamos contra a própria existência. Porque temos que estar felizes o tempo todo, e quando vivemos momentos de tristeza, e que deve ser legítimo, a gente poderia se recolher e dizer assim, olha, eu estou triste hoje. E ok para isso. Mas a pessoa, quando diz que está triste, eu vou falar sobre o aprofundamento de uma tristeza. Tristeza é legítimo. A pessoa, logo que está do lado, vai dizer, para que isso? Saia daí. Vamos viver, vamos para o shopping, vamos gastar, vamos na praia. Porque a pessoa quer mobilizar o outro a tirar daquele lugar que é uma emoção legítima de tristeza por alguma coisa que ela viveu, alguma perda de um emprego, alguma necessidade que ela tenha de fazer o movimento que a tristeza leva, que é da introspecção. Vários místicos passaram pela noite escura da alma, Teresa d'Ávila, João de la Cruz, Francisco de Assis, Divaldo Franco, não é um santo, mas é um orador espírita que tem um relato da vida dele, quando ele ficou no movimento da noite escura da alma dele, quando ele foi acusado de plagiar as obras de Chico Xavier. Então, esses homens passaram pelas suas noites escuras. E é um momento de tristeza, que está na livra de Solomon, do jornalista americano, O Demônio do Meio-Dia, A Noite Escura da Alma. Não há quem não passe por episódios de tristeza. E a tristeza, de um nível, ela é necessária, porque faz com que vocês venham para dentro, façam um movimento de introspecção. E que nós, sociedade que vivemos no externo, não temos o hábito de fazermos o mergulho interior. E como minha fala vai ser uma abordagem que contemple um movimento de promoção da saúde, porque eu, como sanitarista, que fiz residência na Federal, e professor Peixinho e Eleonora foram meus preceptores, ouvi o mestre Peixinho falar sobre isso na sua palestra, foi meu professor, e eu não podia esquecer de também citar aqui, nós temos o grau da promoção da saúde, o que é que estamos fazendo para promover a saúde das pessoas, para evitar, ter até que prevenir, porque a gente previne doença. Promover saúde é uma coisa, antecede a prevenção de doença. O que seria a promoção da saúde? Meditações, práticas corporais como yoga, chuan, ter hábitos de leituras edificantes, ter hábitos de frequentar uma casa espírita, se envolver num trabalho voluntário. Tudo isso são estudos que apontam que pessoas que vivem assim têm maior longevidade, menor risco de depressão, menor risco de suicídio, menor risco de câncer e de outras comorbidades. Então, promover saúde deveria ser a premissa maior da nossa sociedade, principalmente nós espíritas, que concebemos a vida além da morte. O prevenir doenças já seria quando tem alguma possibilidade de se instalar uma doença como hipertensão arterial, como a diabetes, você fazer um trabalho preventivo, que é o que nós estamos fazendo aqui, a prevenção do suicídio, para que as pessoas ouvindo isso, se instruindo e sendo informadas da forma adequada, porque tem também registros sobre a Organização Mundial de Saúde, como devemos comunicar a questão do suicídio, eu vou falar isso se eu não me esquecer, e aí você previne o suicídio, ou previne uma doença. Depois tem um tratamento, que é quando já a pessoa tem a doença, a diabetes, a hipertensão, ou o câncer, você trata o câncer, ou trata a doença, você tem a reabilitação, que é depois que ela passa por aquilo, você reabilita ela para a vida, se for o caso de uma pessoa que teve uma sequela de AVC, você vai reabilitar para ela voltar a deambular, e você vai ter outra instância, que são os cuidados paliativos, que são aquelas pessoas que já estão numa fase que você não tem mais como investir na vida biológica, você vai dar aqueles cuidados, e aí no final a tanatologia, que é a ciência que estuda a morte e o morrer, que é o preparo para a passagem. Como a Eleonora é tanatóloga, e eu convivo com ela há 20 anos, nesses grupos de estudo, e Peixinho eu estou com ele há 20 anos, foi através de Delfonso, que eu trouxe no início, que trouxe essa obra, e que eu vou citar na obra o relato, que foi pesquisa de Delfonso pela AME, que me levou a conhecer Peixinho e Eleonora, e hoje eu vivo com eles há mais de 20 anos lá na Federação Espírita, que me fizeram compreender a vida nessa multidimensão, e nessa dimensão do físico, extrapolando para a multidimensão do ser espiritual que somos. Somos seres palingenésicos, portanto, vivemos além do corpo, e, portanto, não devemos educar o ser apenas para a vida do corpo. Então, essa fala é para dizer que o suicídio ele precisa ser visto de uma forma multifatorial, e a abordagem deve ser também complexa. Para um problema complexo, abordagens complexas, e não abordagens simplistas. E como a família é o reduto, que onde você pode se evidenciar as primeiras nuances de que a pessoa está com esse movimento, as pessoas precisam estar atentas. Eu vi o documentário falando sobre os sobreviventes. Quem são os sobreviventes? Os sobreviventes são aqueles familiares que sobreviveram, que vivem sobrevivendo após a partida de um filho, um parente que se suicidou. Eles vão ser enlutados eternos.
É como se vivesse um movimento de culpa, que é muito comum nas pessoas que estão vivendo com essas pessoas que se suicidam e que, às vezes, deixam uma sequela que é para o resto da vida. Então, vocês podem, depois, no YouTube, clicar lá, os sobreviventes. Sobrevivente pode ser aquele que tentou suicídio, que chama-se tentante, tentou, mas não logrou êxito no que queria, aí são considerados tentantes e que sobreviveram. São sobreviventes também do suicídio, e tem os sobreviventes, são os familiares daquele que se matou, que morreu, que consolidou a morte através do autocídio. Então, como é que nós percebemos dentro do leito, dentro do nosso lar? As nossas possibilidades de perceber os sinais é estar atento. Que pessoas que passam muito tempo isoladas, por horas infindas num quarto, que pedem para ficar sozinha, que não quer contato com ninguém, que querem apagar a luz e que passam por longo tempo e períodos imensos ali naquele movimento de isolamento, de distanciamento. É óbvio que tem que ter o cuidado, que tem perfis de pessoas que são introspectivas na visão junguiana. Tem pessoas extrovertidas. Eu sou extrovertido, mas eu gosto de momentos de introspecção. E em momentos de introspecção, quando eu fico, é uma coisa até desagradável, porque às vezes eu quero ficar em silêncio, porque eu falo pouco, como vocês estão percebendo, eu não falo quase nada, e aí nesse movimento em que eu quero silenciar para ficar em contato, refazendo minhas energias, as pessoas me provocam. O que é que você tem? O que é que você tem que não está falando? Peraí, eu quero ficar um pouco comigo mesmo. Isso nas minhas faculdades, nas minhas pós-graduações, eu ficava sempre na tentativa de motivar, de entusiasmar, porque eu sou entusiasta realmente, como o doutor Ildefonso também era um entusiasta. Não sei se em comum nós somos de peixes, ele era 11 de março, eu sou 9 de março, eu me afinizava muito com o doutor Ildefonso. Então nós somos essa característica da alegria de viver, do entusiasmo, só que a gente tem nossos momentos de tristeza. Eu sou humano, comum e imperfeito, e como humano, comum e imperfeito, eu tenho minhas fragilidades e as minhas fraquezas. E nos momentos de minhas fragilidades e minhas fraquezas, as pessoas que estão acostumadas que eu esteja no lugar do externo, quando eu me silencio para ficar no meu movimento da introspecção, as pessoas provocam para que eu vá para fora. E eu tenho que ter maturidade emocional para dizer assim, não, é meu momento, eu quero ficar comigo mesmo. Você tem algum problema? Você está triste? Aí, nossa, quando eu não tinha maturidade, às vezes eu estava triste mesmo. Era um momento de tristeza meu. Eu digo, não, é porque eu tô querendo ficar um pouquinho comigo mesmo. Daqui a pouco eu já saía de novo e ficava para fora. Aí falava de para fora de novo. Nossa, hoje eu já tenho uma maturidade para não permitir que as pessoas possam ser gestora da minha emoção. Então eu digo, olha, tô querendo ficar sozinho, eu tô triste. Deixa eu ficar comigo mesmo, eu tô triste. Ah, é? Não, mas eu tô... A tristeza, então, como eu disse, legítima e natural, ela não deve perdurar por um período de 2 semanas, 3 semanas, uma pessoa num grau de tristeza. Aí denota um movimento que pode ser anunciando uma depressão se instalando. Mas a pessoa está triste, deixa a pessoa viver a tristeza dela. Mas no caso do suicídio, a escuta da pessoa ela deve ser uma prioridade. E essa escuta deve ser sem julgamento, deve ser uma escuta, por mais que nós acreditemos e pensemos internamente que aquele não teria motivo, como é que pode, que é normalmente o que nós fazemos, ou uma pessoa bonita como essa, uma pessoa que tem tanto dinheiro, uma pessoa a capacidade de falar, de sorrir, de andar, como é que você pode estar assim? Essa é a pior coisa para uma pessoa que está no movimento de ideação suicida. E a família, normalmente, não tem o jeito, não tem o traquejo, e aí falta habilidade realmente para tratar, porque já tem as animosidades, já tem os inconvenientes da convivência, aqueles movimentos de pai, mãe, irmão e filho, que é dentro do núcleo doméstico que nós percebemos as nossas arestas, ali que nós aparamos as arestas, a família nuclear, é ela que nós viemos, sabe? Aquela que a gente precisa e necessita para o nosso crescimento. Quando a pessoa entra num estado desse e que começa a anunciar umas falas nesse espectro que eu citei no início, eu queria dormir, não acordar, ou se eu pudesse dormir hoje, amanhã amanhecer, Deus me levar. Oh, meu Deus, como eu queria poder ficar aqui nessa casa, não ter que trabalhar, não estou aguentando mais. Ele está começando um prenúncio de que pode ser uma ideação suicida. E aí a pessoa tem que ter a escuta, dizer assim, o que é que eu posso fazer para lhe ajudar? É óbvio que às vezes cansa. Divaldo fala isso numa palestra dele sobre depressão, que um depressivo, ele cansa as pessoas que convivem em volta, porque às vezes muitos deles, em alguns casos, são muito chantagistas. Como o próprio Peixinho citou um caso de um menino, que eu dei foi risada com aquele Peixinho, ele falando do menino que tinha 12 anos, que disse, matar, mãe, estudar para quê? Se eu vou me matar daqui a 2 anos. A mãe, menino, sai do computador. Para quê, minha mãe? Que eu vou sair do computador se eu tenho pouco tempo de vida no corpo que eu quero me matar. A mãe preocupada com aquilo, meu Deus, esse menino se mata. Aí deixava ele no computador. Menino para a escola. Para a escola para quê, minha mãe? Eu vou me matar. Era um niilista, que são aquelas filosofias que acreditam no nada.
E aí foi chamado para Peixinho, Peixinho filósofo, psicólogo, cheio de argumento, que aquele para vencer no argumento, só Jesus para convencer aquele ser humano na argumentação, porque tem uma habilidade de argumentação que eu fico feliz, porque ele me dobra sempre. É um dos que eu gosto de conversar, porque ele me bota no meu lugar, sem aumentar a voz, sem agressividade, sem imposição, apenas com argumento ele me dobra. Eu digo, opa, me dobrou. É a capacidade dele de fazer esse tipo de argumentação. Conseguiu dobrar o menino. E ele não sabe o que aconteceu com o menino, mas o menino passou a não ficar falando aquilo, chantageando a mãe. Então é verdade que alguns pacientes, é verdade, isso a gente não pode negar, tem movimentos de alma, e a gente vai dizer que não é nem o suicida, não é nem corajoso, nem é um covarde. A gente não vai dizer que é isso, nem rotular, porque ele está num grau de sofrimento psíquico extremo. Isso é fato. É um grau de sofrimento psíquico extremo e que, portanto, precisa ser acolhido na sua dor. Mesmo que depois que ele passe pelo movimento, e que normalmente é passageiro, por isso que as pessoas têm que ter a escuta, isso é um dado importante. 90% das pessoas que têm... 90% das pessoas poderiam ser prevenidos, os suicídios que acontecem, 90% poderiam ser preveníveis. Isso é um dado importante. 90%, de cada 100, 90 podia ser prevenível. Ou seja, não conseguiria alcançar o êxito. Então, o que falta? Talvez uma presença amorosa de alguém numa escuta. Se não é uma escuta profissional, o encaminhamento para um profissional adequado. Se na casa você dá o primeiro impacto, como se fosse o primeiro socorro, de perceber as mudanças do comportamento, porque a mudança vai se dando, não é no ato do suicídio em si, ela vem se dando há um tempo. Eu tive pacientes que eu atendi que tinham um processo de automutilação. A gente tem que estar atento. Por que ela fazia aquilo? Uma jovem de 13 anos, os pais totalmente tomados, com receio de poder impor limites, com medo dela ir se cortar mais. Ela vestia uma roupa comprida e quando levantava o braço, corta na perna, eu me odeio, não sei o... Esse é um prenúncio de que essa menina tem que ter um grau de alinhamento psicopedagógico, psiquiátrico, para que ela possa, quem sabe, não fazer parte das estatísticas. Então, na família, quando a gente percebe isso, o primeiro impacto é olhar para aquilo e dizer, ok, isso está acontecendo comigo. A pessoa que está na família é uma mãe. Vou dizer um exemplo de uma mãe com um filho, que deve ser doloroso, que eu vi os relatos desses sobreviventes. A mãe que teve uma filha, eu vou trazer esse relato para vocês, que ela simplesmente foi um filho, que ele tinha um tio que morou nos Estados Unidos, que lutava jiu-jitsu. Esse tio, num determinado momento, em dezembro, começou a chorar. Olha o que aconteceu. Chorou. Ele percebeu que não estava dando conta. O sobrinho amava o tio, porque praticavam jiu-jitsu juntos, mas ele disse, minha mãe, não estou aguentando mais ficar com meu tio aqui. Ele está muito depressivo, está com divórcio, se divorciou da esposa, entrou nesse caminho de muito choro, muita tristeza. E o menino quis voltar para o Brasil, voltou. Foi em dezembro. Janeiro ele se suicidou, o tio. Passou, ele soube a notícia em janeiro, o menino começou a bater a cabeça na parede. A mãe percebeu, nossa, o que está acontecendo, meu filho? E ele dizia, a culpa foi minha, eu não tinha que ter voltado para o Brasil, eu tinha que ter ficado com meu tio. É muito comum isso. A pessoa que passa por um suicida, ele deixa sequela em quase 5, 6 pessoas. É outra estatística que eu notei aqui, ó. É uma estatística importante. Uma pessoa que se suicida impacta de 5 a 6 pessoas à sua volta. A pessoa que se suicidou deixa uma sequela em 5 a 6 pessoas, em média, à sua volta. Esse menino batendo a cabeça na parede, a mãe percebeu que tinha algo estranho com ele, falou, o que está acontecendo, meu filho? A culpa é minha, porque eu voltei para cá, eu tinha que ter ficado com ele. Olha, o complexo da culpa, que é muito comum nos familiares, e eu tiro de vocês essa responsabilidade. Sabe por quê, meus amigos, meus queridos? Jesus tinha ao lado dele Judas, e Judas se matou. E Jesus era Jesus. Se Jesus, que era Jesus, teve um dos seus discípulos que se matou ao lado dele, quem somos nós para nos imputarmos uma responsabilidade por um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um tio, uma tia, que vem atentar contra a própria vida? Menos. Esses que me ouvem, que passaram por essa experiência, é uma fala para poder tentar dizer a vocês que vocês não têm culpa. O processo do suicídio ocorreria independentemente do que vocês puderam estar atentos e percebendo naquela pessoa próxima de vocês. Esse movimento é importante, porque por mais que seja uma separação, uma traição, o outro cometeria ossos. Claro que nós somos responsáveis por tudo que fazemos, nós temos o livre-arbítrio, mas não dê a dimensão maior do que aquela que vocês poderiam ter, porque o outro, às vezes, se mata por um grau de sofrimento, que a gente vai dizer que, entre aspas, é um orgulho excessivo, porque, às vezes, o suicídio é doloroso, mas como seria? Está em Manuel Flamengo de Miranda, está em Joana de Ângeles, que ela até fala aqui, numa passagem, que a gente debateu isso, qual é o teor que Joana falou isso aqui? Falhando a terapia profunda,
no suicida, de sorregimento do enfermo, o suicídio é o próximo passo, seja através da negação de viver ou do gesto covarde de encerrar a atividade física. Claro que esse termo covarde aqui pode ser interpretado como uma falta de vontade de enfrentar a vida. Aí eu for para o de Manuel Flamengo de Miranda, e a mesma coisa, ele fala de novo, a gente não usa isso, mas eu estou vendo aqui na literatura espírita, eu queria entender por que algumas pessoas usavam isso, que era covardia, ou que coragem nem covardia é, mas é porque o termo é mais profundo na análise do que quer dizer aqui, ó. Na maioria das vezes, Manuel Flamengo, sucede, no entanto, os caracteres perversos que se vingaram de si mesmos, tentando aniquilar-se, apagar a consciência no grande sono do nada. A ocorrência dá-se de maneira diversa. A revolta atinge-lhes níveis insuportáveis, ou em revolta porque a vida não está sendo como ele gostaria. E a covardia moral de que são portadores. Então, aqui, covardia moral, Joana falou covardia. A gente não está dizendo que o suicida não esteja num grau de sofrimento. O que nós estamos dizendo é que é um grau de orgulho, que são as duas maiores chagas da humanidade, que é orgulho e egoísmo, e por eles não terem, entre aspas, a resiliência necessária, a humildade necessária para o enfrentamento do embate do que seja do ente querido, a perda de um emprego, a traição, eles preferem, para não enfrentar, às vezes, uma vergonha. Eu dei um exemplo, você comete um ato, eu sou um expositor espírita, sou descoberto, grande transgressão, fico com vergonha daquilo, ao invés de assumir os ônus dos meus delitos, eu prefiro me matar para não enfrentar o que é isso, senão orgulho, o que é isso, senão uma necessidade egóica de não enfrentar humildemente aquele ato que, porventura, eu cometi. Então, obviamente, que no fundo, respeitando com todo cuidado o sofrimento psíquico que a pessoa vive, porque queira ou não queira, a pessoa que vive isso está em sofrimento. Se ela se mata com vergonha de algo que fez, de uma separação ou de uma perda de emprego, tem um sofrimento. E normalmente tem um transtorno mental por trás. Nem sempre o quem se suicida tem um transtorno mental, mas grande parte dos suicídios, se você investiga, tem um transtorno bipolar, tem um traço esquizofrênico, tem uma depressão, tem um transtorno de uso abusivo de álcool e drogas e outras drogas, uso de álcool e drogas. Normalmente as estatísticas apontam para isso, mas o mais prevalente são os transtornos de humor e a depressão em primeiro lugar. Tem os transtornos borderline. Então são multifatoriais as causas que levam ao suicídio, mas numa visão psicológica, espiritual profunda, a gente vai entender que a gênese de tudo é o espírito imortal. O que é que tem naquele ser que precisa abreviar a vida ao invés de enfrentar os desafios que a vida impõe? Sem julgamento, porque não deve ter julgamento. Então, no momento que você percebe isso, a escuta não deve ser com esse crivo de bagagem que vocês trazem de informação. Deve ser assim, olha, estou aqui, o que é que eu posso lhe ajudar? Eu queria que você ouvisse. Você ouve com a escuta amorosa, com a escuta atenta, não é a escuta interrompendo. Tem que ter paciência, porque às vezes o paciente está meio moroso, ele fala lento, ele está melancólico. E aí você percebe até onde você pode ir e fala assim, vamos procurar uma ajuda profissional? E aí você encaminha para um psiquiatra, para fazer uma medicação adequada, para melhorar a serotonina, melhorar o estado de humor. Você vai encaminhar um psicoterapeuta, para que o psicoterapeuta possa escutar com a escuta profissional adequada, e ele possa ser escutado, quem sabe ressignificar e olhar para aquela dor de um outro lugar. E por trás de tudo isso está o autodescobrimento. Então, se a pessoa começa a investir numa promoção de saúde, é o que eu sempre tenho preconizado, ter hábitos de meditação, como o movimento federativo que trouxe a macro-região, o nosso movimento desse ano foi da caravana, foi Espíritas Amai-vos, desde o primeiro ensino. E um protocolo que nosso querido Peixinho trouxe da contemplação, do silêncio, dos movimentos de palavras de afirmação, da ideoplastia. Tudo isso é uma forma preventiva para que a gente ir se conhecendo, percebendo as nossas más inclinações, reconhecendo as nossas sombras, não sejamos tomados quando lá na frente os desafios da vida nos apresentar, que a gente possa enfrentar com mais resiliência, com mais resignação, prevenindo, portanto, um ato de atentado contra a vida. Mas eu não concluí. E para ir finalizando, que eu sei que o tempo se esvai, já são 8h55, eu estou atento, tem que ser até 9, não é, Anivan? Termina 9? Está fechado o seu áudio. Pode ir até 9? Pode sim, até 9. Beleza, porque começou bem atrasado, a gente começou às 8h15, né? Foi sim. Você Beleza. pode ir caminhando aí. Pode um pouquinho mais, né? Até às 9 horas, 9 horas e 2 minutos, tá por aí. Tá bom. Então, no movimento que eu dizia da história do menino, o que foi que o menino fez? O menino voltou, portanto, bateu a cabeça, se machucou com a culpa, e depois, em fevereiro, a mãe, um amiguinho, viu as cartas dele, que o tio fez a mesma coisa, o tio escreveu um monte de cartas.
de culpabilizando algumas pessoas e não culpabilizando outras. Não é culpa sua, não é culpa de ser quem, sei o quê. E aquilo ficou fechado, ninguém leu. Esse caso do menino, que foi que o tio faleceu, que se suicidou, pegou a carta e deu a um coleguinha. O coleguinha olhou, leu, nossa, chamou a tia, que é a mãe, falou, tia, eu quero falar com a senhora, só pode encontrar comigo na praça? Posso. Foi para a praça, entregou as cartas à mãe, a mãe leu, nossa, ele está pensando em suicídio, a carta se despedindo, falando um monte de coisa, que a vida não valia mais a pena. Aí o menino pediu à mãe, ô tia, não fale para ele não, para ele não ficar chateado comigo, que eu lhe dei. Tente fazer alguma forma de acessar isso. A mãe voltou para casa, ficou do lado do menino 10, 11, 12 horas da noite, até o sono pegar ela. Quando ela se afastou, meia-noite, foi pro quarto, que dormiu, que ela tá pegando sono, alguma coisa assim, vai lá que ele vai se matar. Quando chegou, ele já estava morto. Se matou. A mãe ficou culpada, porque disse que devia ter pego ele, disse assim, meu filho, o que é que você está pensando, meu filho, com essas cartas aqui? Vamos conversar, meu filho, o que está acontecendo? E ela carrega a culpa também de ter ouvido o sobrinho e não ter tomado a atitude de falar com a criança. Ficou só do lado, mas na hora que ela fraquejou, ninguém consegue ficar do lado de alguém o tempo todo. Ele foi e se matou. Esse é um dos casos desses relatos, entre tantos outros que eu vi nesses documentários, que me deram muita informação do movimento de a gente perceber os sinais na família. Então, a ideação suicida, ela pode ser, como eu disse, do grau mais leve para o grau mais profundo. As pessoas que estão atentas nem sempre vão perceber, e ok para isso. Vocês só podem saber depois que a pessoa se mata. Então, não tem culpabilização por vocês não estarem percebendo. Vocês podem estar do lado de alguém, eu, Flávio, aqui, com minha esposa, ela saiu para atender em Salvador. Ok, eu convivo com ela aqui. Ela demonstra uma saúde emocional, uma saúde psíquica razoável. Aí vamos, digamos, que ela vai e se suicidou. E muitos casos de suicídio não são relatados. Nas estradas, nas rodovias, são carros que se jogam contra outros carros, que é suicídio. Tem casos de suicídio que não são relatados, porque a família pede para não dizer. Então, as estatísticas são muito mais alarmantes do que verdadeiramente chegam para nós outros que temos acesso às informações. Então, digamos que ela se mata. Aí eu vou ficar aqui, recebo a notícia, olha, Flávia, apareceu morta no consultório lá, ou se tomou chumbinho. Aí eu digo, nossa, o que foi que eu fiz? Aí eu vou ficar, a tendência, meu Deus, o que foi que eu fiz com ela? Meu Deus do céu, peraí. Ô, Deise, o que foi que eu fiz, meu amor? Aí a culpa vem naturalmente. Mas por que eu não percebi que você estava triste? Às vezes o outro não demonstra. Às vezes o outro tem um grau de impassibilidade e de movimento, de fechamento, que não dá nem mais para você perceber. Então, as mães que têm os filhos que, porventura, façam isso, tem que estar atenta, óbvio, nas redes sociais, onde eles estão entrando, onde é que eles estão conversando, que informações eles estão tendo, como teve um livro publicado aí no ano passado, que falava da história, e no final da história, vendendo nas lojas, era a pessoa se suicidar, sem dizer ao pai e à mãe, para ele poder voar. O final da história era esse, você via toda a história, e aí levava a criança a se matar, mas não podia contar papai e mamãe, porque quando ele voasse depois daquilo, papai e mamãe descobriam ele voando, porque ele ia voar. A imaginação da criança fértil, muitas crianças indo por esse caminho. Então, o que cabe, o pai e a mãe estar atento às tendências que a criança tem, perceber os discursos dela, os discursos desconectados, as falas irritadas. Se a criança vem de um comportamento específico, começa a ficar irritadiça, começa a ficar reativa demais, começa a ficar de uma forma ou de outra fechada, em si mesmada, acabrunhada, por um tempo maior do que o normal, porque é importante deixar as crianças viverem suas emoções. Ela tem direito a ter raiva, tristeza, ela tem direito a ter medo, é normal. Mas se você percebe que aquilo vai se consolidando, se repetindo, chama para a conversa. E é muito comum os idosos e os adolescentes de 14 a 29, eles falam 14 a 29, tem muito mais... O índice de tentativa nos adolescentes é maior do que nos idosos. Só que os idosos têm mais êxito. As populações vulneráveis, as minorias, os indígenas, o grau de suicídio nos indígenas é avassalador, é muito grande no número dos índios se matam, os homossexuais. Então, as minorias que sofrem os preconceitos, que vivem todo esse movimento, que a gente sabe que a sociedade nossa é preconceituosa, homofóbica, racista, isso é notório. Eles vivem isso, essas exclusões, e como às vezes fragilmente, emocionalmente frágeis, e não conseguem lidar com isso, porque não tem a base. Gente, Deise. Ô, Deise. Flávio. Pessoal, foi porque Deise chegou aqui agora, graças a Deus ela não suicidou-se, e aí pegou o Wi-Fi. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Então, Sim. Ela estacionou aqui,
automaticamente, quando ela estacionou, o carro já está conectado com o celular, caiu aqui. Aí eu pedi para ela desligar o carro e ficar quietinha, no meio da minha live. Mas, enfim, terminando, Deise não se suicidou, ela chegou, mas chegou tumultuando aqui minha live. Ok, ela não sabia, coitada. Deise, quando você chegou aí, caiu tudo aqui, porque você entrou com o carro e aí a live foi embora. Entrou o Wi-Fi daí, confundiu. Fique quietinha, amor, não entre agora não, para os cachorros não ficarem agitados, viu? Fique aí fora um pouquinho, senão eles vão se agitar. E aí, o que finalizo dizendo, estejam atentos, é necessário olhar para os nossos pares na convivência doméstica. É lá que começam a ter os primeiros ensaios de tentativa de pessoas caminhando nessa linha. E para finalizar, eu deixo essa mensagem que suicídio, solução insolvável. Não é insolúvel, não. Solução insolvável. Vamos ficar com essa mensagem para terminar? Que é muito conteúdo. Eu pensei que eu não tinha, mas ao falar eu vejo que está tudo dentro de mim. Desde não entra agora não, pelo amor de Deus, amor. Por favor, fique aí fora. Senão os cachorros vão ficar doidos. E pode derrubar aqui tudo e aí vai ser uma confusão. Então, para terminar, suicídio, solução insolvável. O suicídio é terrível mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato, além túmulo, das dores que maceram os familiares e do ultraje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio, sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera a sua configuração, evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha, estimular a valorização pessoal, acender uma luz no túnel do seu desespero, entre outros recursos, constitui terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas espirituais, nos passos e no uso da água fluidificada. Olha Manuel Flamengo de Miranda. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva. Então tem alguns mitos, cão que ladra não morde, ele tentou uma vez, não vai tentar de novo, tudo isso é mito. Cão que ladra morde aqui no caso do suicídio. Quem tenta uma vez pode tentar a segunda vez, e tem outros mitos que não cabe mais aqui falar. Aquele que tenta suicídio e não vê consumado é candidato natural à recidiva, que culmina tão logo se lhe apresenta o móvel desencadeador do desejo. O suicídio, para finalizar, é o mais grosseiro vestígio da fragilidade humana. Não sou eu quem fala, são os espíritos, que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total, mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Manuel Flamengo de Miranda, Temas da Vida e da Morte, psicografia de Divaldo Franco. Então, com essa mensagem, que é de movimentação, de olhar para esse lugar das pessoas que estão vivendo essa experiência da ideação suicida, com um olhar carinhoso, com um olhar amoroso, com um olhar fraterno, até um limite onde vocês possam suportar. A partir dali, depois da escuta que vocês têm, o CVV, que é treinado para escutar, e aí encaminhamento aos profissionais que são capacitados para dar um outro direcionamento mais qualificado para essas pessoas, para a gente poder diminuir em 90% dos casos que nós poderíamos prevenir se tivéssemos esse cuidado de estarmos atentos no reduto doméstico aos movimentos da ideação suicida. Então, eu agradeço a vocês a atenção, lamento as interrupções e os movimentos externos que fogem à nossa governabilidade e deixo aqui o meu preito de gratidão a todos vocês do CR1 e fico penhoradamente agradecido a Anivan por ter me dado essa oportunidade de falar para vocês aqui. E ao Centro Espírita, na figura de Fátima Neto, o Consciência e Vida, o meu apreço também, a minha gratidão. Muito obrigado a vocês. Maravilhoso. Fátima, com você. Muito obrigado aí a Flávio pela maravilhosa explanação, essa contribuição fantástica sua, né? Como sempre, suas palestras maravilhosas.
Você traz aí conhecimentos muito profundos, é uma bibliografia fantástica, né? Antes de concluir, de passar a nossa prece para André finalizar, nós lembramos que amanhã nós continuamos com o nosso 6º dia, vai ser amanhã nosso irmão Jardel Portela, né? Não desista Jardel da sua amanhã? vida, essa dor que ele consome também vai passar. Amanhã Jardel, Que massa. nosso meu colega. querido Jardel, Da amanhã, UNE. como 6º dia. Muito bom ele. Espetacular também. Amanhã. Nós estamos com palestrantes muito bons, né? Amanhã é o Grupo Espírita Renovação. E só lembrando aí de Anivan, mais uma vez, agradecendo aí o CR1, que ele representa a Federação Espírita, né? Muito Esse obrigado. batalhador que eu lembrei dele hoje, desde a área 1. Desde a área 1, Vanivan, que você é um batalhador, né? 79. Então, vamos passar para... Hein? 79, a comissão Não, começou não a vamos dizer trabalhar. que somos... Exatamente. que não somos antigos, não. Somos novos. Somos novos. Mas você batalha desde lá e está conseguindo aí. Conseguiu, né? Essa união aí dessas casas espíritas aqui de lá. A gente vai trabalhando Hoje a gente trabalha como se a gente estivesse começando, o mesmo entusiasmo. Isso mesmo, é isso mesmo. Está de parabéns sempre, né? Você e Eda aí todos nós são valorosos aí nesse trabalho de unificação das casas espíritas aqui e divulgação. Então, a gente passa para André Vieira, nosso companheiro lá da Casa Espírita Consciência e Vida, mais uma vez agradecendo a todos e continuemos aí com a nossa Semana Espírita até sábado, com palestrantes magníficos e temas fantásticos, que têm nos contribuído muito, né? Muito Fátima, obrigado a todos. Se as pessoas quiserem depois, viu? Se as pessoas quiserem, eu não falei da história, na Federação Espírita lá tem essa obra, que é Educação para a Imortalidade, para ler o caso de Muriel, que foi o suicídio, que pulou do 13º andar, e quem chamava ele embaixo era justamente um pai que tinha se suicidado antecipadamente e chamava ele para vir para perto dele. Então era um pai, por amor ao filho, sintonizou, o filho pulou. E ele relata que na hora que ele se jogou, no meio do caminho, ele desistiu. E é muito comum isso dos tentantes, quando eles voltam, ele diz que no meio do caminho tem um arrependimento incrível. Então é por isso que tem que estar atento, que é um momento muito crucial. Se a gente consegue passar naquele momento, a pessoa depois pode não tentar novamente. Então, esse caso foi esse. Ele morreu, foi acolhido por Dr. Bezerra numa mansão da paz, não foi para o Vale do Suicida, e está aqui o relato do livro, se vocês quiserem comprar na FEEB, lá, Educação para a Imortalidade. Eu anotei aqui o nome do livro, vou adquirir esse livro, anotei aqui o nome dele. Fantástico. Vou botar então, a gente pede aí, André, abrir o microfone dele para ele fazer a prece de encerramento, e nossa gratidão a todos, e amanhã continuaremos com o nosso 6º dia. Boa noite. Inicialmente eu peço desculpas, porque também por problemas técnicos, ou meu áudio é mostrado, ou o vídeo. Então, nesse momento, eu gostaria de agradecer a Anivan Neri, Fátima e o nosso palestrante, Flávio Neri, pelo brilhantismo da exposição, e agradecer a todos que aqui se encontram nesta noite para ouvir os ensinamentos e receber as energias que nos foram dadas. Então, peço a todos que nesse momento se concentrem, fechem seus olhos, mentalizem raios de luz e agradeçamos a Deus por essa oportunidade. Agradecer a todos que aqui se agradecermos pela valorização de nossa vida, agradecermos por nossa saúde, por nossa família, agradecermos a oportunidade que essa doutrina espírita nos fornece de autoconhecimento, de melhoramento constante e de encaminhamento para a luz. Eu separei um breve trecho de um livro psicografado por Chico Xavier, onde o Espírito Emmanuel nos traz palavras consoladoras sobre a alegria. Nos diz Emmanuel que a alegria e a leveza são parceiras inseparáveis.
Não se pode tomar uma atitude alegre e, ao mesmo tempo, sentir o peso da crítica, da inveja, da suspeita, do ciúme, enfim, de todas as formas negativas e pesadas de sentir. A alegria nos convida ao riso, e o riso é bom para o coração, para o aparelho digestivo, para o fortalecimento dos músculos e para ativar todas as funções criativas do cérebro. Quando escolhemos um caminho da alegria, todas as nossas atitudes ganham um brilho especial. É isso que eu desejo a todos nós, que vivamos com muita alegria. Boa noite e que Deus nos siga e que nós estejamos com Jesus agora e sempre. Assim seja. Acompanhe. Obrigado, Flávio. Boa noite.